A palavra do médico é a palavra final para tudo, cara. Se vocês souberem explicar determinadas coisas para esses caras, é muito mais impactante do que eu falar. Então, por exemplo, o que muitos pais e mães não sabem? Não sabem que tecido adiposo faz hiperplasia. E a fase mais sensível de hiperplasia do tecido adiposo é da infância e adolescência. Aí, eu sou um cara muito irritado, eu não transpareço isso, mas quanto mais você estuda, mais irritado você fica. Porque você começa a perceber o mundo, né? E a ignorância ela é uma bênção, sabia? Porque as pessoas que são ignorantes, elas sofrem bem menos. O cara, quanto mais ele vai estudando, mais ele sofre, né? Se uma pessoa joga lixo no chão, eu já fico puto, cara. Um cara que não tem muita noção, jogou o lixo lá, toca a vida, nem se irrita. Eu já perdi uns 3 anos de vida só com o cara que jogou o lixo no chão. Mas, enfim, se vocês começarem a observar os pais no mercado, quando criança chora, o que ele faz? Chocolate, todinho, alguma merda dessa, né? O que a minha avó fazia com a gente? Quando ela via que a gente não estava mamando muito, ela ia lá escondida e açúcar na mamadeira. Rapaz, a hora que a véia mandava aquele açúcar na mamadeira, os cramunhãozinhos chupavam aquele leitinho em 1 minuto. Só que aí o que acontece? Toda vez que a gente faz isso, a gente está criando uma condição de maior risco de sofrer hiperplasia de tecido adiposo. E aí tem um problema, meus colegas. Quando a pessoa entra num programa de emagrecimento, ela não consegue reduzir o número de células adiposas. Ela só consegue murchar as existentes. Então, quem desde a sua infância e adolescência foi muito mal instruído pelos seus pais, o que me deixa puto é o quê? A criança não tem opção, meu cara. É o pai e a mãe que diz o que é para comer. Se você fosse um adulto e comesse errado e assumisse o seu erro, ó, beleza, eu sei o que eu estou fazendo, ok. Agora, quando você é pai e mãe e você faz isso com seu filho, aí é pesado. Porque quanto mais células adiposas você ganhar, quando você for adulto, você vai só murchar elas. Você é uma pessoa que vai lutar o resto da vida contra o sobrepeso e a obesidade. E as doenças metabólicas, é claro. Essa é uma coisa muito infeliz. Teve uma colega minha que foi estudar lipoaspiração em mulher adulta. E ela teve uma descoberta louca. Porque ela viu que as mulheres que faziam lipoaspiração e eram adultas, mas não mudavam de comportamento, adivinha? Hiperplasia de tecido adiposo na idade adulta. E era engraçado porque até um certo ponto, a gente imaginava que na idade adulta não teria mais hiperplasia de tecido adiposo. E a gente sabe que mesmo no adulto ainda existe. Menos do que nessa transição infanto-juvenil, mas ainda há. Então, é meio estranho eu falar isso, né? O nosso maior desejo seria ter hiperplasia de músculo, mas onde a gente tem mais hiperplasia é no tecido adiposo. Porém, se eu quisesse dar uma explicação para além da fisiologia, já que o meu amigo Márcio gosta tanto de história e filosofia, eu diria o seguinte: não é meio óbvio para o seu ancestral a necessidade muito maior de ter hiperplasia de gordura do que de músculo? Faz total sentido. Não é muito mais óbvio para o nosso ancestral reter água no corpo do que desidratar facilmente? E é por isso que a gente tem um monte de hipertenso hoje em dia. É porque na época o cara ia ficar um tempão sem tomar água. Ele ia ficar um tempão sem comer. Então, mesmo que ele comesse quantidades significativas de gordura, mesmo que ele ficasse horas e horas sem beber água, o corpo dele ele desenvolveu essa capacidade de reter energia, reter água para sobreviver. E nós herdamos isso. Então, os medicamentos que os senhores e senhoras usam, né, em muitas pessoas que são hipertensas, eles têm a ver com esse mecanismo da renina, angiotensina, que foi muito desenvolvido no nosso ancestral com vistas à sobrevivência. Estranho, né? Mas é isso. E é por isso que seria mais plausível para nós hiperplasiar tecido adiposo e não músculo.